Artes Visuais da UFSM e demais participantes do minicurso Portfólios Artístico-Educativos, né? Esse minicurso de criação de portfólios está dentro do projeto de ensino Portfólios Artístico-Educativos e é ofertado de acordo com a disciplina Práticas Educativas. No caso, a gente está na Práticas Educativas B. Hoje nós temos uma fala muito importante, essencial para mim do coração, da professora Miriam Celeste Martins, que é uma professora, né, que se a gente for ler o currículo dela é gigantesco, mas em suma é uma das maiores autoridades da área da arte e educação que trabalha com a linha de mediação cultural e nesses suportes, né, trabalha a questão de exposições, entre outras tantas questões do currículo dela. A professora Miriam Celeste Martins, ela é professora do curso atualmente de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura do curso de Pedagogia da Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, coordena diversos grupos de pesquisa na área de arte e mediação cultural, trabalha com a questão de mediações estéticas, provocações. Ela é professora aposentada da Unesp, né, do Instituto de Artes da Unesp. Atualmente é conselheira da Sociedade Internacional de Educação através da Arte, a INSEA, né, traduzindo para o português, e ela tem também várias outras participações, apresentações, que vocês podem depois buscar online. Eu não vou ficar aqui lendo o currículo, que é muito grande, e eu sinto muito honrada do aceite dela, né, e da gente poder dialogar com essas questões que vão contribuir para a criação dos portfólios. Quem é que está vindo para essa aula que está sendo gravada, que está aqui ao mesmo tempo, né, síncrono, depois que não tenha visto a nossa primeira aula 1, que é uma aula que tem 2 partes comigo, gravada no YouTube, e outra aula gravada no Canva da nossa bolsista Alanes, que está aqui conosco, Alanes Botelho, da graduação em Artes Plásticas da UFSM. Eu vou pedir um favor aqui, que a gente, para que fique para todos, eu não sei como é que está a internet onde vocês estão, por enquanto, da gente tentar tirar. Eu já fiz uma fotinha daquela primeiras, eu fiz uma foto rápida de todo mundo com as câmeras, a gente tentar tirar a câmera para aparecer só a professora Miriam, que ela está aqui, né? Cadê ela? Acho que ela caiu, deu uma caída aqui no, na sala, Alanis. Deixa eu dar uma olhada para onde ela foi. Então, ela já deixou o material, acredito que deve ter sido alguma coisa da internet, mas está voltando para que ela possa falar. Ele informou que não vai poder ficar até depois de 16h50, então a gente está andando para que as coisas aconteçam da melhor forma. A Alane já está dê uma olhada no chat público, isso também é gravado, então essa plataforma, ela grava tudo, certo? Então, que vocês tiverem de dúvida, vão colocando, que a gente vai passando para a professora Miriam. Então, quase que é como no YouTube. Ela me informou aqui que está entrando de novo. Pronto, agora ela já deve estar entrando. Aí a gente está só aqui esperando. Ó, entrou. Vai começar a fala dela. Foi ruim que ela não escutou a minha fala. Tem gente que entra e sai, que eu acho que é a internet. Por isso que eu vou até desligar a minha câmera e deixar só da professora Miriam Celeste, para que a gente possa. Vou aqui tornar logo ela de novo moderadora, para que a gente possa escutá-la. Então, professora Miriam, seja bem-vinda novamente. E agora a gente pode ir ligando a câmera e o microfone, que agora a gente vai lhe escutar, né? Para depois a gente dialogar bem contigo, tá bom? Ela está aqui já entrando, já entrou aqui. Eu vou me retirar da sala. Miriam, você perdeu Se depois quiser pegar a gravação, porque está sendo gravado, eu lhe elogiei muitíssimo, disse que era um privilégio, tem um currículo gigantesco, te admiro muitíssimo, porque eu espero chegar na sua idade e estar desse jeito, sem precisar de tomar um chimarrão mais forte. Então, assim, perder essa parte, mas depois você vê. E fiquem bem, tem sempre gente entrando, porque é o pessoal restante do curso, foram muitas pessoas, a gente fez uma seleção, entrou mais do que a gente esperava, mas a gente achou que devia aceitar, porque é uma possibilidade de formação. E aí, no final, a gente pode também, de novo, disponibilizar a câmera e fazer um print com todo mundo, que até vai entrar mais gente, né?
Aí a gente Uhum. faz. Eu fiz o primeiro print, aquele lá que tu pediu, eu já fiz. Ah, Já então tá tá pronto. ótimo. Tá, tá Aí eu ótimo. vou sair aqui minha câmera e o microfone e vou passando. Quando tu for falando, eu vou passando, qualquer coisa tu fala. Eu vou tirar a câmera para ir mais rápido. Pronto. Tá bom. Eu posso fazer um sinal e você muda, se for o caso? Pode. Tá bom. Olha, é um prazer enorme estar aqui. Eu não sei o que aconteceu, que deu uma parada aqui na minha câmera, mas estamos aqui. Estou muito feliz de estar com esse grupo. Agradeço muito o convite da Flávia. Primeiro, quero cumprimentar pela ideia do curso. É muito interessante. Eu pude ouvir tanto a sua fala da primeira aula, quanto da Lanis. Gostei muito também. Parabéns para a Lanis pela clareza. E a gente tinha conversado para eu poder trabalhar junto com vocês na relação também muito com materiais educativos, né? Então, eu preparei muitos slides, eu não sei o que eu vou dar conta deles no tempo que a gente tem, mas eu vou, como esse material vai ficar disponível, dá para vocês olharem um pouco mais. Eu queria começar com uma imagem, então pode ir. Eu trouxe para vocês uma imagem. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia ler junto a imagem, né? No sentido de começar por aí. Uma mediação sempre começa com algo que possa despertar o interesse do grupo. Não começo direto com o conceito. Eu começo primeiro com algo que possa fazer provocar uma conversa. Aqui não vamos ter tempo dessa conversa, nessa pouca interação que a gente tem aqui agora, mas eu trouxe uma obra da Carmela Bross, chama Escada Escola. De um lado, essa casario amarelo que a gente vê é o Museu da Cidade, a Chácara Lane. O Museu da Cidade de São Paulo são várias casas, vários museus, às vezes casas históricas, como a Chácara Lane. E do outro lado é a EMEI Gabriel Prestes, que tem um trabalho incrível na educação infantil. E Carmela fez uma exposição e juntou, criou essa escada escola. Vamos para frente? Então, fica na Rua da Consolação. Aqui a gente vê esse espaço onde está colocado, é onde está o Museu da Cidade e a Escola Municipal. Ao lado é a Universidade Mackenzie, onde eu trabalho agora, né? Eu fui do Instituto de Artes da Unesp, que é uma escola pública, me aposentei lá e agora estou no Mackenzie. Pode ir adiante? Então, nesse espaço, ela cria essa escada escola, depois vocês podem ler o texto, mas ela fala que ela gostaria de borrar os limites entre o que chamamos arte e aquilo que consideramos ensino. Então, é fazer da escola e da casa-museu, fazer com que elas pudessem se coordenar em uma nova unidade espacial e programática, de um modo que criasse alguma coisa lúdica e lúcida. Carmela é professora, ou foi professora, acho que ela já se aposentou também da Escola de Comunicações e Arte da USP, e com essa obra, pode passar adiante, que fez parte de uma exposição que chamava Arte à Mão Armada, esse era o nome da exposição que ela montou. Ela coloca, então, ao fim do corredor, a gente vê lá a escada da escola. Eu fico pensando que essa obra pode ser assim um símbolo maior, um signo maior do que a mediação. Não como ponte, como um lado ligando ao outro, mas ela chama de escada escola. E, ao meu ver, essa ideia é que a escada ali é a escola, né? Que faz essas relações que são integrando a vida à escola. Não é ponte, mediação, porque se eu considero como ponte entre a arte e o público, entre o museu e a escola, eu estou trabalhando como se estivessem em campos separados. E se a gente pega a ideia do Rancière, de um professor, de um mestre ignorante, o mestre está do mesmo lado do aluno, ele não está ao lado oposto de quem sabe. Ele também é ignorante, ele também busca o conhecimento. Então, quando a gente pensa em mediação, embora muita gente fala da ideia de ponte, ela não é ponte, ela é o espaço de articulação entre. Então, é estar entre muitos numa mediação. Por que estou entre muitos? Aqui no caso desta própria obra, eu estou entre também
o que eu conheço da obra de Carnella, o que eu conheço da escola da EMEI Gabriel Prestes, o que eu conheço de outras críticas e interpretações de obras da Carnella. Então, quando a gente pensa em mediação, nós pensamos nessa articulação. E como que eu ouço o outro? Né? Não é fazendo perguntas toda hora. Também não é dando explicações, né? Que é um ato embrutecedor, Rancière nos fala. Né? A ideia é que a gente ponha os outros para pensar junto da obra ou daquilo que a gente está querendo mediar. Paulo Freire já dizia que somos mediatizados pelo mundo mesmo. Né? Então, nesta conversa, e eu chamo esse momento também, dentro da ideia da mediação, como uma nutrição estética. Alguma coisa que abre espaço para a gente conversar. Por isso, uma nutrição estética. Pode ir para frente? Então, quando a gente pensa nisso, e eu vi a explicação da Flávia, a explanação que ela fez, né? E ela trabalha com a ideia de portfólios artísticos e educativos, eu vejo aqui a possibilidade de portfólio como possibilidade de memória do vivido, como sistematização e avaliação do aprendido. Então, eu trabalho muito com a ideia de portfólios aos finais de um curso, por exemplo. Né? Então, eu trouxe alguns exemplos, só de passar adiante, só exemplos de portfólio. Por exemplo, este é do Rodolfo Macedo, e eu faço portfólio coletivo. Então, cada aluno prepara um slide que para ele foi importante em relação àquele semestre vivido dentro da disciplina de arte. Isso é curso de pedagogia, para vocês terem ideia. Né? Então, aqui o Rodolfo fez esse trabalho em que ele apresenta obras que ele viu e que trouxeram para ele uma outra ampliação do que era arte. Pode passar adiante? Eu tenho vários exemplos. Essa é de uma outra menina, também da pedagogia, e ela vai pôr ali coisas também que ela viu, coisas que ela participou, palavras-chave que foram para elas importantes nesse sentido da disciplina. Pode adiante. Esse é um outro portfólio. Esse a gente trabalhou também para montar esse portfólio com escritas de palavras que tinham a ver com cada um, nessa aprendizagem da disciplina, do que foi, e eles escreviam no corpo essa palavra, e nós fizemos, inclusive, as fotos no laboratório fotográfico, com fundo infinito, para dar o interesse assim, da palavra, como ela é forte. Né? Tenho muitos exemplos disso, eu trouxe só um para vocês verem. Pode passar adiante? Então, quando a gente pensa o portfólio como uma mediação, eu queria trazer para vocês, nessa ideia de um material mediador, né, que vai procurar ampliar esse olhar e perceber caminhos de interpretação. Flávia falou bem da ideia da percepção, das sensações, né, de como isso nos leva à interpretação, por isso a percepção é fundamental, né, junto com ela a imaginação, para a gente ver daquilo que a gente percebe, o que mais a gente pode imaginar. Eu queria trazer um conceito de mediação, e muito rapidamente, talvez superficialmente demais, mas pode passar adiante, a partir de um material que está nesse caderno das políticas para a educação museal, da Política Nacional de Educação Museal. Eu escrevi um verbete sobre mediação para esse material. Depois eu podia pôr o link, eu acabei não pondo aí, mas é um material que está disponibilizado, é só baixar, falando sobre educação museal. E no verbete de mediação, eu trago 3 questões. Ver a mediação como um conceito, e aí a gente pode lembrar do Paulo Freire, podemos lembrar do Vygotsky, podemos lembrar de tantos autores que colocam essa relação de proximidade entre aquele aprendiz, nós e o mundo que está aí. A gente pode ver como uma função. Então, há muitas instituições culturais que trabalham com os mediadores ou educadores de museu. Antigamente eram monitores, a gente chamava, guias, alguns dizem, né? Na verdade, o mediador é aquele que está ali no espaço público ou está ali tentando fazer algum trabalho junto a uma instituição, a partir dos seus sites, inclusive, tentando trazer ou fazer mediação. Mas ele
tem uma função de mediador. Agora, nem todo mediador faz uma ação mediadora. Então, o outro foco é a ação. Ação de mediar. Como é que eu provoco o outro para pensar comigo? Eu tenho um grupo de pesquisa que se chama Mediação Cultural, Contaminações e Provocações Estéticas, né? Nesse sentido de que mediar é provocar um encontro. Provocar um encontro com a arte. Para mim, isso é mais forte no ensino de arte. Como é que eu provoco encontros com a arte? Mais do que ensinar arte, eu quero provocar encontros com a arte, né? E nesse sentido, a mediação é um modo de fazer isso, né? Podemos passar adiante? Então, outro conceito que é importante, ele tem inclusive na BNCC, é a ideia de estesia. Eu até tenho falado mais e usado hoje, não experiência estética, como a gente aprendeu tanto com Dewey, mas eu estou colocando experiência estésica. Porque a fonte é a mesma, a estesis, que tem a ver com a sensibilidade à flor da pele. Para entender, o mais fácil é ver ao contrário, o que é anestesia. Quando eu estou anestesiado, eu não tenho sensações, nem percepções, absolutamente nada. Na estesia, não. Eu sou um ser poroso ao mundo, um ser aberto à experiência. Então, a estesia é um ponto fundamental. Por isso, como que eu chego lá? Como que eu chego no outro? Quer dizer, eu tentei colocar hoje a obra da Carmela, e a gente poderia ter conversado sobre ela, justamente no sentido de, poxa, olha isso, quer dizer, criar um certo, às vezes, ou encantamento, ou estranhamento, ou curiosidade. Então, este é um ponto importante dentro da mediação e, na verdade, em qualquer projeto de qualquer professor, né? Como é que eu lanço alguma coisa que gere uma estesia, que gere essa relação de um pouco de estranhamento, de encantamento. Passamos adiante. Dentro dessas ideias, aqui volta de novo a imagem, espero que eu não tenha repetido todos os slides, eu troquei de lugar. Pode passar adiante? Muito rapidamente, um ponto importante também para a gente pensar na mediação é a comunicação como um ponto de vista babélico. Diz o La Roça, qualquer comunicação é babélica, porque no ato mesmo de comunicar-se, qualquer sentido se multiplica e nos multiplica, confunde-se e nos confunde. Então, a mediação, ela também tem de cuidar desse modo babélico de que é estar do outro, né? E a gente pode lembrar de Babel, aqui pode passar adiante, com 3 obras, né? A gente pode pensar no Peter Bruegel, né? Essa ideia do Babel, dessa história bíblica. Podemos pensar mais recentemente, pode passar, com Cildo Meirelles, com esta Babel, que está na Tate Modern, em Londres, ocupando uma sala maravilhosa. A gente leva um susto quando entra naquela sala. Eu tive a oportunidade de ir há 2 anos atrás. Você entra naquela sala enorme, com essa torre Babel, com rádios ligados em múltiplas estações, né? Com todos os chiados e as coisas que a gente ouve e o que não ouve. Babel também foi, pode passar adiante, foco de um balé da cidade de São Paulo, em que no Teatro Municipal, e era como se fosse a biblioteca de Babel, e cada um desses quadradinhos tinha um bailarino, e eles saíam como se fosse uma biblioteca. De novo, a ideia de que o Babel é este movimento de múltiplas possibilidades, mas também de muita confusão. E quando a gente pensa em mediação, a gente tem que pensar nisso. Com que clareza eu jogo uma história, mas com que clareza eu também deixo aberto possibilidades de percepção que eu, quando pensei, nem tinha imaginado, né? Porque é no diálogo que a gente vai encontrar outras formas de sair de uma comunicação babélica e negativa. Podemos ir à frente pensando assim. Quais são os portfólios educativos ou materiais educativos? Eu chamo de objetos propositores. Por quê? Pensando na Lígia Clark, que eu acho que é o próximo slide,
a gente traz a ideia, ela trazia a ideia junto com a Eudicica, mas é um texto dela, pode ir para o próximo, que é de ser um artista propositor. Essa ideia era importante. Acho que ela veio depois, eu estou sem minha cópia de qual a sequência. Desculpe, pode ir, não pode ir. Pode ir para o vago. Porque, pode ir, só isso, antes anterior. Ótimo, obrigada. Como objeto propositor, a gente pode pensar como é que eu organizo e como é que eu mostro as coisas, né? É muito interessante que Warburg, que nasceu em Hamburgo, Aby Warburg. Hamburgo é a cidade onde ele nasceu e morou. Ele morreu em 29. Nesta época, nesses anos aí de começo de século XX, ele cria um Atlas Mnemosyne. Ele conseguia muitas imagens, ele era um homem rico, que o irmão cuidava do banco e ele inventou uma biblioteca muito especial. Ele mandava fotografar obras de arte e ele criava esses painéis. Pode adiante? Ele criava painéis em que ele fazia uma composição, na verdade, não era uma composição com a preocupação de ser uma estética, uma colagem, mas trazendo muitos modos diferentes de interpretação. Então, aqui a gente tem eu não vou falar, senão a gente vai demorar muito, mas vamos adiante. No próximo slide, depois vocês podem ler com mais cuidado, como ele trabalhava com recortes de jornais, fotografias, né? E isso está muito bem colocado num livro que é Como Pensam as Imagens. Aqui lá no Instituto Warburg, que fica em Londres, quando foi a guerra, a vitória na divisão lá da Inglaterra, ela ficou com a biblioteca do Warburg e pertence hoje à Universidade de Londres. Então, eu tive a oportunidade de ir até lá. A própria biblioteca é dividida por andares, em cada andar eu tenho a imagem, tenho a palavra, tenho orientação e tenho ação. E de modos diversos isso está acoplado, e tem um grande material de fotografia, que era também um interesse do Warburg e que continua na sua biblioteca. Há fotografias do mundo todo, de vários segmentos, e muitos pesquisadores neste espaço. Pode ir à frente? Essa ideia que eu queria trazer aqui a partir do Warburg é a ideia da gente colocar obras em comparação. Ana May mesmo no livro lá da imagem, anos 80 e Novos Tempos, né? Ela vai trazer a ideia da análise comparativa, que está em Feldman. E eu trouxe alguns aqui para a gente ver, né? Esse é de um livro do Peter Bruegel, que é Testemunho Ocular, Uso das Imagens como Evidência Histórica, em que ele coloca, por exemplo, essa obra do William Hogarth, que é um gravador e um desenhista, para nos contar, nos fazer refletir sobre esta época e o modo como ele construiu essa organização dessa imagem, né? Pode passar à frente? Na análise comparativa também, eu trago essas duas imagens que estavam na frente de uma exposição que teve no MASP, foi em 2016, eu acho que é isso, eu não estou enxergando bem o slide, quero estar aqui com vocês. Não, eu que tenho de pôr maior aqui na minha. Em que a gente tinha as meninas do Renoir e os meninos ali do Piscinão, né, do Rio de Janeiro. Então, na hora que a gente compara essas duas imagens, a gente cria um estranhamento, e com isso a gente faz as pessoas olharem com mais atenção, né? O que cada um está dizendo ali. Então, essa análise comparativa que eu estou colocando aqui para vocês como algo muito comum na relação com que o Feldman fazia, é um modo de operação muito interessante. Pode ir para frente? Aliás, essa exposição era fantástica. Aqui, também no sentido de uma relação que é feita no próprio MASP. Eu espero que muitos de vocês tenham tido a oportunidade de ter visto o MASP, né? Este modo de organização foi feita pela Nina Bobardi.
Houve um momento no MASP em que isso foi retirado e se voltou aos painéis comuns em qualquer museu, mas acho que faz uns 2 ou 3 anos, eu não me lembro exatamente quando, voltou esse projeto arquitetônico expográfico da Lina Bobardi, que é essa possibilidade de comparação quando você olha e olha o todo. Você tem de olhar para trás e no verso das imagens para poder ver a legenda, porque você precisa olhar a imagem, não a legenda, né? Podemos ir para frente? Análise comparativa a gente tem também na História da Beleza, né, do Umberto Eco. Ele aqui começa com a Nefertiti e vai até a Lady Di, né? Nessa ideia do que são essas rainhas, né? E quando a gente tem uma análise comparativa, não é no sentido do comparar do que é melhor, do que é de outra época apenas, né? Mas o modo, como é feito, que significados essa imagem nos coloca. Pode ir para frente? O estudo do Hockney também, o conhecimento secreto, redescobrindo as técnicas perdidas dos grandes mestres, ele mostra esse painel que ele fez para estudar todas as imagens e autorretratos, né? E é muito interessante esse Cristo e um desenho aqui do Van Gogh. Pode ir para frente? As imagens podem provocar pensamentos. Este é uma brincadeira que eu fiz no meu mestrado, em 92 eu já trabalhava com essa ideia. Eu posso perguntar, qual é a ordem correta? E só isso daria uma conversa ótima para a gente. Porque a nossa cultura pode dizer que é a da esquerda. A gente começa desenhando, aliás, da direita, a gente começa desenhando aqueles tracinhos, como aqueles livros para colorir, e depois chegamos, ou para desenhar, né? E chegamos ao final ao boi, ao touro inteiro, né? Então, qual é o começo? Qual que é, na verdade, a sequência que o Picasso faz? Pode ir para frente? Então, aqui, na verdade, a sequência correta é a terceira, né? Então, repete aqui, porque é ali que está a ideia, ao contrário, Picasso vai buscando a essência da figura, e é muito interessante que no ano de morte do Picasso, o Lee Hindenstein faz essa série de touros também, em que não é mais a essência da figura do touro, mas é a abstração do touro, né? Isso eu usei na minha tese de mestrado em 92. Eu trabalhei com alguns textos visuais, quando nessa época não se falava muito disso, né? Pode passar para frente? Eu trouxe uma fala aqui do Vygotsky, não vou ler inteira, mas ele fala da ideia que a natureza da vivência estética está justamente nessa reação que a gente dá a algum estímulo estético. E aí a obra de arte como uma bateria, ou um acumulador de energia, que a despende, que a gente fica com aquela imagem, como assistir um filme ou ver uma obra, aquela obra fica na nossa cabeça, né? Vamos passar para frente, depois vocês leem com calma. Então, vamos pensar em alguns objetos propositores, pensando na mediação provocada. Vamos lá. Aqui sim eu pus a ideia então, da Lígia Clark, nós somos os propositores, nossa proposição é o diálogo. Sós não existimos, estamos à sua mercê. Nós somos os propositores, enterramos a obra de arte como tal e chamamos você para que o pensamento viva através de sua ação. Nós somos os propositores, não lhe propomos nem o passado nem o futuro, mas o agora. Na verdade, a gente não enterra a obra de arte, a gente ativa a obra de arte, a gente pode trazer uma obra de arte de qualquer momento, mas a gente ativa e aí a gente propõe o diálogo, né? Pode passar adiante. É claro que a Lígia estava bem no momento de modernismo, onde havia os manifestos, né? Então, o que era antes era rechaçado. Hoje, numa visão pós-moderna, nós sempre estamos atualizando, né? Então, o que está em foco nos objetos propositores? Podemos passar adiante? Eu posso ter um acervo. Esse é o material da Pinacoteca, são esses envelopes
há uma quantidade enorme, eu não sei quantos eles já fizeram, eu tenho uma coleção grande deles. Vinha de um projeto do Bem-vindo Professor, hoje eles trabalham com esses outros materiais, sempre é um material. Eu trouxe, inclusive, alguns para cá, por exemplo, esse é um material, né? Não sei se vocês estão me vendo. Esse é um dos materiais, é um envelope grande, em A3. Eu tenho duas imagens, sempre com muito texto no verso. Eu tenho imagem também. E mais um material que está aqui nesse caderno. Pode passar adiante. Então, ali é um material ligado a um acervo, a um museu, a um espaço. Eu tenho materiais ligados a uma exposição específica. Pode passar adiante. Por exemplo, os materiais da Bienal de São Paulo. Esse Como Usar, ali que está convite de atenção, né? Alguns outros, a Certeza Viva, tem vários materiais que temos a Bienal desde que de uns anos para cá tem vindo, mas eu vou mostrar qual é o primeiro. Pode passar adiante. Tem um destaque aqui, mas a gente vai ver melhor. Eu posso pensar em um artista específico, esse é um material antigo até, que eu tinha uma imagem já pronta, mas são muito específicos em relação a um artista determinado, né? Pode ir adiante. Eu posso também pensar como obras de arte de maneira geral, com temáticas diversas, e aí, por exemplo, o material Arte BR é um bom material como exemplo, né? Pode passar adiante. Podemos pensar um artista de uma determinada região, né? Esse é um material, se não me engano, de Mato Grosso do Sul, então, daquela região, quais são os artistas? Pode passar. Eu tenho materiais também para estudantes, esses foram alguns produzidos por mim e para o GISA, para a Bienal do Mercosul, para a Bienal de São Paulo, para a Mostra do Redescobrimento, né, para vários materiais, a gente chamava de catálogos para estudante, ou jogos para o aprendiz da arte, nesse sentido. Pode ir adiante. Vídeos também, materiais para vídeos. E aí a mediateca do Instituto Arte na Escola também é um material educativo interessante a partir de vídeos, né? Então, também isso pode ser gerado. Pode ir para frente. Eu posso pensar numa cidade como o meu foco, eu posso pensar uma temática qualquer, e a ideia do que é uma ideia do rizoma, né, de Deleuze e Guattari. Quer dizer, a gente pode ir para muitos e muitos lugares. Pode ir para frente. Um material que eu achei interessante para colocar para vocês, embora este não é necessariamente um material educativo, mas ele é de um cemitério, o Cemitério da Consolação. Quais são os artistas, os políticos importantes e tudo mais. Então, de repente, coisas que são muito incríveis na cidade, que ninguém olha, pode virar um belo de um material interessante, educativo, né? Pode ir para frente. Alguns outros materiais. Este aqui é da 24ª Bienal de São Paulo. Eu trouxe também até aqui para... Eu estou morando no interior agora, eu trouxe uma mala com materiais para mostrar, mas não vou... Agora nem vai dar muito tempo. Mas esse material é o primeiro que a gente conhece enquanto um material específico de Bienal, é da 24ª. Foi um material feito para Mariazinha Puzari, ela era uma das coordenadoras, e aqui vai minha homenagem a ela, que faria 80 anos no dia 11 de novembro. É uma grande luz para todos nós. Pode passar adiante. Aqui da Mostra do Redescobrimento, este é um material educativo em braille, né? É em braille e também, faltou escrever aí, também é com letras maiores, né, para quem tem baixa visão. E tem alguns outros materiais também ali. Pode passar. Isso é feito pela Amanda. Aqui só para vocês verem como era o material da 24ª, como era o escrito dele, né? Pode passar adiante. Da 4ª Bienal do Mercosul, eu e Giza coordenamos, então também fizemos um material para o professor e trabalhamos muito com a ideia de uma comparação entre imagens, né, que pudesse gerar uma boa conversa. Pode passar adiante. Aqui, então a gente falava de projetos.
Desculpe, esse eu escrevi errado, não é Quarta Bienal do Mercosul, não. Esse aqui é da Mostra do Redescobrimento. Desculpe, agora que eu vi que eu errei ali. Depois eu mando para você, arrumo isso e mando. Pode passar adiante. Este sim é da Quarta Bienal do Mercosul, material como ele estava planejado. Este é de uma Bienal do Mercosul da Sexta Bienal. A Bienal do Mercosul também tem materiais que a gente pode baixar. Tem algumas coisas mais interessantes, outras menos interessantes. Pode passar adiante. Esses são jogos para os aprendizes, né? Eu tinha citado ali, voltei com eles aqui também. Pode passar. Pode passar. Pensando projetos agora, proposições, este Arte para Aprender é feito em Granada, na Universidade de Granada. É um trabalho muito interessante. Pode passar adiante? Eu deixei aí o link, mas, por exemplo, o que eles faziam? Eles pegavam uma obra, eles fazem isso junto com o Museu da Caixa. Então, eles selecionam uma obra e fazem, a partir daquela obra, uma proposição para que o público possa fazer. Então, pode passar adiante? Então, a obra desse trabalho era aquele desenho ali em cima, que parece uma figura muito estranha, e eles puseram pedras para as pessoas utilizarem como suporte de um desenho, ficava dentro de um saquinho plástico. E com isso, depois se pendurava esses trabalhos, né? Um outro que está mostrando aqui, pode passar adiante, ele, por exemplo, é essa obra que está à direita em cima, que é uma obra do Lichtenstein, e o que eles fizeram depois com as linhas. Aqui embaixo um outro desenho vermelho, então a obra não era mexida, o que se mexia era em volta dela com outras coisas, né? Aqui era um desenho em vermelho na parede. A Pinacoteca tem um trabalho muito especial em relação a esta preocupação com materiais educativos utilizados lá ou não. Pode passar adiante? Esse eu já mostrei para vocês, que é um oficial. Aqui é só para vocês verem, de vestido estampado de pé no fundo, é a Mila Chiovato, que é a diretora do museu. E neste dia eu estava levando a professora Ranola, que é da Universidade de Girona, e a professora Débora Gaspar, que é brasileira, mas mora também em Barcelona, e é professora hoje da Universidade de Girona. E a Mila nos preparou uma mesa com muitos materiais para a gente poder ver. Pode passar adiante? Eu vou dar destaque para um material que é este que vocês estão vendo aí. À direita vocês estão vendo que tem um fichário. Esse material vai numa mala, eles têm uma mala, então nesta mala vai este boneco vermelho, que é um boneco a partir do meta-esquema do Elliott Sica, então não é um boneco exatamente. Tem alguns objetos que vão junto. Tem este caderno, deixa no destaque que vale a pena, porque as crianças fazem o que com este boneco? Né? Inventam mil coisas. Este caderno é um diário de bordo que acompanha essa mala. Então, o professor leva a mala para a sua sala. Tem vários materiais possíveis, inclusive esse boneco, e depois ela devolve e esse diário, então, vai contando a história do que aconteceu nas salas de aula dos professores que levam esse material. É muito interessante esse projeto. Pode passar adiante? Este é um material ligado à acessibilidade, de certa maneira, aí a gente tem a Margot mostrando um material que vocês veem aqui, uma cópia em 3 dimensões, né, dos bonecos ali da Tarsila, e esse carrinho é um carrinho especial que eles têm do programa educativo. Vocês veem que tem um gravador, porque eles podem pôr música, temos ali elementos que trazem também no tridimensional e no bidimensional as obras. É um trabalho muito especial pensando na acessibilidade. Pode ir à frente? A Galeria Tátil é um outro espaço, né, que está lá. Eu sei que a Pinacoteca ainda não abriu, eles estão mudando o segundo andar agora.
e com a pandemia talvez isso tenha ficado até mais atrasado, mas eles estão mudando o perfil do segundo andar. E aí a Galeria Tátio, essa é a versão que tínhamos, não sei se vai ficar exatamente. Queria só apontar também, eu coloquei aí um endereço, não coloquei imagem no anterior, do Museu Tifológico. É um museu em Madrid, que é um museu para cegos. É muito interessante esse museu também para a gente conhecer e ver como eles provocam. Ela tá nessa, mais do que obras de arte, são as arquiteturas das cidades, dos movimentos, dos monumentos. É muito interessante esse museu. Pode passar adiante. Então, essa é uma outra experiência também que a Amanda coordenou. Então, você tem ali o Pedro Alexandrino, com o tridimensional, né? Feito para a pessoa entender o que é essa natureza morta dele. Né? Pode passar adiante. Tem muitos brinquedos, é o Apina Família, então tem brinquedos que são colocados para, acho que é o primeiro sábado do mês que acontece, pode ir para frente. Aqui são jogos, vocês veem que tem roupas para vestir, né? Tem muitos jogos. Aqui embaixo foi uma experiência muito interessante, porque vocês veem que está uma aluna, que é da pós estava comigo nessa visita, ela vestiu a roupa que é da mesma, da obra, né? Então, está aí a fotografia. Mas na frente vocês veem um grupo de alunos que estavam com o professor em frente à obra ao lado, que era do Portinari, o mestiço. E ele, o professor, dizia, olhem para cá, aqui que está a obra que eu estou falando. E não deixou nem as crianças olharem, nem ele se interessou em ver o que era aquela pessoa andando com aquela roupa. É impressionante, assim, como a gente viu ali, um professor completamente desconectado com o que estava acontecendo, porque voltou-se àquele objetivo que ele tinha, que era mostrar o mestiço do Portinari naquele momento, né? E as crianças loucas para olhar e ele ficava bravo, não permitindo. Esses cartões que estão à direita também é um jogo que são dados para o grupo em visitação, para eles colocarem aquilo que ele achou mais estranho, o que ele amou, o que daria um prêmio, o que tem uma relação com o tempo que deveria estar valendo muito dinheiro, que levaria para casa. E a partir deste jogo dá para conversar, né? Quem é que achou estranho, que levaria para casa. Aqui são outras questões que eles colocam, por exemplo, você vê o mestiço ali, e eles têm uma máscara do mestiço, então que você pode vestir também, roupas antigas brincando ali dentro de uma moldura, né? Ali tem um Cristo História com recortes num painel imantado, então, que podem colocar aí as imagens. Também do outro lado aqui a gente tem alguns objetos como carimbos. Lá atrás, dá para ver aqui, eu não tenho uma fotografia melhor, é uma roupa enorme. É a roupa que veste uma escultura, vestiria uma escultura, só para eles terem o tamanho, a visão, a percepção do tamanho em relação à obra. Pode passar adiante. Este também dentro de um espaço especialmente para idosos, aqui com também no tridimensional, que seria para acessibilidade, mas a monitora aqui, que eu acho que se chama Márcia ou Mônica, não sei, ela lida com os idosos. Ela tem uma caixinha na mão com cheiros, o cheiro do café, e aí os idosos lembram de músicas e cantam. É um trabalho muito interessante também. Pode passar adiante. Aqui é a Gabriela Aidar, que hoje coordena o setor educativo, abaixo da Mila Chiovato. Tem esse livro Entre a Ação Cultural e a Social, Museu Educadores em Formação, também com material para ser baixado para a gente conhecer. E vários materiais que eles produzem também, de livros, trabalham com organizações que lidam com pessoas que vivem nas ruas, é muito interessante. Pode passar adiante. Essa é uma exposição que era Educação como Matéria-Prima, que foi no MAN,
foi em 2016, mas é uma exposição interessante porque celebrava os 20 anos das ações educativas do museu e com as obras que também, de certa maneira, provocavam o público para escrever. Tem até um exercício aqui, fazer um mapa detalhado do infinito, é do Luiz Camitzer. Pode passar adiante? Aqui, sobre mediação cultural, alguns livros que a gente produziu. Este Pensar Junto, eu vou mandar depois para você colocar, Flávia, que ele está disponibilizado inteiro em e-book. Posso mandar o meu também de Teoria e Prática do Ensino de Arte. E mais 2 livros também de mediação, eu vou mandar para você também colocar à disposição. Não está se falando exatamente só de objetos, né, propositores, mas pode ser uma visão interessante. Pode passar adiante. Esse é o material Território Contemporâneo em Jogo, uma proposta lúdica para o ensino de arte. Esse é o material do Pio Santana, e ele tem essa caixinha. Então, a gente tem aqui, para sortear, né? Eu tenho aqui dadinhos que dizem com que material eu vou usar, com 5 dados. Um material que diz que tipo de temática eu vou trabalhar, tipo de suporte, e aqui que tipo de linguagem eu vou trabalhar. Se eu vou usar com site específico, se vai ser fotografia, o que eu vou trabalhar. Então, é um jogo, né, que é criado aqui. A gente não daria para mostrar aqui agora, não tenho modo de colocar para vocês o jogo, mas vocês podem entrar no site, o mestrado dele. Pode passar adiante? Aqui voltou aquele, desculpem, eu acabei tirando, esse eu também já mostrei, mas esse é o que eu queria colocar para terminar, então. Teríamos muita coisa para falar ainda, ou com mais vagar sobre cada coisa, mas me ponho à disposição para o que vocês precisarem. Mas eu trouxe para terminar essa poesia do Zé Cabaleiro, faz parte de um livro Song, né? Então, e é uma poesia numa caixa de remédio, que é um medicamento genérico, venda sobre a prescrição poética, né? E no outro lado, se você puder colocar neste daqui, no outro embaixo, na fotografia embaixo, acho que é não, é a de cima mesmo, desculpe. Está lá embaixo, poesia brasileira, e diz o quê? Agite-se antes de usar. Então, para pensar portfólios criativos, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é agitar-se, né? O que me move, e aí eu posso pensar como é que eu movo o outro. Bom, lancei um monte de ideias, muitas imagens. Vocês podem ver depois com mais cuidado todas elas, mas tentei abrir esse horizonte um pouco para vocês. E fico aqui à disposição, pelo menos para a gente ter uma troca e conversa do que vocês puderem no tempo que dá. Eu sei que o tempo voou. Então, era bom agora vocês mostrarem as telas, né, pessoal? Vocês aparecerem aí. E Não sei quem se você conta, Flávia, do que você tinha imaginado. deu bastante conta. A gente ainda vai ter mais algumas reuniões, né, para falar, porque eles devem fazer esses portfólios, então os cursistas e os discentes da disciplina. O objetivo é que cada um crie um site que tenha um material educativo nesse site com trabalhos próprios que eles desenvolvem e que trabalham de outros artistas que possam fazer relação também com outros artistas, fazer essa relação, como tu colocou, de mediação. Então, quem quiser fazer pergunta pode fazer, vou até silenciar aqui. O que eu gostaria, de qualquer maneira, é que vocês pudessem colocar no chat o que ficou mais significativo para vocês. Uma palavra, por exemplo, né? O que ficou mais forte nesta conversa? Se vocês puderem colocar no chat, eu agradeço. E aí é um modo da gente conversar pelo chat mais rápido.
Adoro quando está escrito assim, múltiplos usuários estão digitando. Acho ótimo. Apareçam também, vamos botar aí as câmerazinhas, quem puder agora no final, até para a gente tirar outro print, que a gente vai disponibilizar tudo, deixar no drive do curso, né? Nossos registros de encontros dentro do projeto e dentro da disciplina, né? Porque hoje seria a aula da disciplina também nesse horário, Miriam. E aí eu já deixei aquele material assíncrono, e ainda tem os textos da disciplina que não estão dentro do curso. Então o curso é como se fosse um plus, é uma forma de... Porque essa disciplina ela era para trabalhar com mediação presencial. Uhum. E aí a gente encontra... Olha aí, a Fernanda está escrevendo. Já está aqui. Flávia, ideia legal, obrigada. Podem ir colocando as perguntas, a gente, Flávia pede, né? As perguntas que vêm, as ideias que vêm, possibilidades. Uma palavra que me veio muito através desses trabalhos é imersão. Joia, Fernanda, é isso mesmo. A Alanis fala, os materiais educativos têm esse poder muito sensível de conectar arte e educação, e isso é incrível para mim. Matheus diz, gostei muito da apresentação, acho que a palavra vai fazer contágio, resultante de encontros e mediações. Adoro a ideia de contágio. Ruth diz, fiquei maravilhada com as propostas de acessibilidade. Então, há muitas possibilidades, né, do que a gente pode fazer nesse sentido. As várias formas de interação, Jordan diz. Então, criar um material, criar um portfólio criativo, educativo, no sentido de provocar, né, de criar contágios, de criar essa estesia, né, que pode ser por encantamento, estranhamento, acho que é um ponto que é bem interessante, né, da gente trabalhar. E inovador nesse sentido. Eu não preparei, nem daria tempo também, porque a gente poderia ainda pensar os materiais educativos que estão nos sites. Então, o Museu do Futebol, por exemplo, que é um museu que pode dizer, mas o que nós de arte vamos fazer? Tem muita coisa boa lá no Museu do Futebol. O ano passado a gente criou, aliás, esse semestre, no primeiro semestre, parece já ano passado, né? A gente criou um projeto com a turma da pedagogia, trabalhando especificamente com 8 roteiros dentro do Museu do Futebol e num trabalho que era de imersão, entre aspas, no virtual, porque era impossível, né? Nós íamos começar o projeto físico quando apareceu a pandemia. E aí tivemos de mudar a história toda para virar como envolve educação física, envolve letramento e alfabetização, a gente acabou escolhendo o Museu do Futebol, que ele era mais interdisciplinar. E foi muito interessante, e eles criaram materiais, tanto blogs como história em quadrinhos, das chuteiras, das resistências femininas. Foi muito interessante esse projeto. Então, abre um espaço, mesmo a Pina em Casa, por exemplo, eu, semestre passado, também tive a oportunidade de conhecer a Andrea, tem um sobrenome estranho, que na Pinacoteca ela é responsável pela Pina em Casa. E como que também se faz o trabalho. Então, eu teria ainda mais slides, Flávio, para a gente pôr este outro material que eu não me dediquei a fazer, porque já era uma quantidade muito grande, né? Mas se a gente conseguir, porque o curso está previsto só um encontro, né? A gente pensou em 2 pessoas de lugares diferentes e que tem um trabalho já aprofundado. A outra professora, que é a professora Viga, que tu conhece bem, a Viga Godilho, foi uma professora que se aposentou essa semana, inclusive, como titular, se aposentou agora da UFBA. E como ela tem uma trajetória também nessa coisa de construção, só que a visão dela é mais poética. Aí a gente vai juntar as 2 coisas, né? O portfólio da poética com da material mediativo, né? De mediação. E aí, gente, eu queria pedir para vocês botarem as câmeras aí, botem e digitem mesmo, que vocês só estão digitando, estão pensando demais. Coloquem as perguntas. Múltiplos dos usuários digitando, o povo digita e depois apaga.
Então, a ideia é colocar as questões, ou a gente tem de ir encerrando, né, também E pelo também tempo, está na mas hora. seria bem legal ter aí o que ficou para vocês, como Isso. ficou a ideia da interação, do Ai, Zé de Rocha! Oi, Matheus. Zé de Rocha! Zé de Rocha é professor da UF, meu colega. Oi! que ótimo, que bom. E Pode tirar a Matheus. apresentação da tela também, que assim. Vocês querem colocar alguma coisa? Vocês que estão aí, os que estão digitando. Zé, Matheus. Eu acho que eu poderia fazer uma pergunta, então, primeiro um comentário. Eu achei bem legal a apresentação, a diversidade a gente poder ver essa diversidade de, de objetos de mediação, né, que vão além às vezes a gente pensa a questão espacial, por exemplo, a estrutura da escola, como um espaço de mediação e troca, né, de ensino e tal. E quando isso também pode acontecer em objetos de arte e outros suportes. Se a professora quiser comentar um pouco sobre essa diversidade agora, com as questões das tecnologias interativas e da rede, quanto isso abre novas possibilidades e quanto isso pode também ser um outro caminho que acaba limitando também a questão da presença e outras interações mais presenciais, assim, né, mais físicas. O quanto isso é positivo e o quanto isso também pode gerar algumas questões que não são tão legais, né? Seria isso. Então, mas o que vai ser o legal, né, Matheus? Como é que a gente vai chegar perto das pessoas? Eu tenho usado um outro aplicativo que chama Padlet, não sei se vocês conhecem. Ele é bem. Eu vou pôr aqui do lado. Padlet. Aliás, eu usei. Eu vou mandar também para vocês depois o link. Deixa eu abrir aqui, até posso mandar para você já, porque ele tá, não é difícil de eu pegar. Que eu fiz a partir de uma live com as crianças, sobre o Museu do Futebol. E um deles é o que eu guardaria no museu. Só para vocês terem ideia de como um material desses. Espera aí, deixa eu voltar para cá para poder colocar aqui. A Tayane disse que adorou. Quando temos criatividade, os materiais simples passam a ter grandes significados. É isso. São materiais simples que podem virar muitas coisas, né? Esse que eu mandei para vocês do padre, a pergunta era o que eu guardaria em um museu? E o outro era... Nossa, não achei aqui. Depois eu... Não está aqui agora. Então, gente, vocês também coloquem as câmeras que eu estou tentando tirar a foto com todo mundo, que a gente tirou uma no começo e entrou mais gente, e agora eu queria tirar, se possível, com todos, né, que todos que estão aqui, tirar uma fotinha final, até para deixar no registro no Drive. Seria legal. Apareçam Aí, aí. Pierre, vamos lá. Fernanda, José Raimundo, Sim, todo mundo ligar as câmeras, vamos lá, aparecer todo aí, mundo. Fernanda, Eduarda. Tem um aqui que caiu que tá voltando. Isso. Aí pronto. Que aí só dá para dar tempo de A fazer o Ruth, print. a Aurília, Aí, Ana a Júlia. Vamos todo Stephanie, mundo. Karim, Ai, que tá? lindo. Então, só que nós vamos fazer o seguinte, cada um, para a gente fazer essa foto, vai pôr as mãos, né, porque elas têm de aparecer, que pudesse dar conta, ou fazer uma face, que pudesse dar conta do que vocês viram hoje também. Se foi de sustos, de alegria, de olhos grandes. Vamos fazer uma foto assim? Vamos lá? Vocês topam? Vai, 1, 2, 3, rápido. Espera ainda, gente, que entrou mais uma pessoa acabou de entrar. Espera aí que a pessoa caiu, coitada da Ivelice, caiu. Ela estava assistindo até agora. Vamos só tirar com ela, para não deixar ninguém da história, da foto oficial.
Pronto. Tá Espera bom. aí. Evelise já está aí? Alguém pode olhar? Eu tô já preparado para dar o print aqui. Cadê? Já está aí, Evelise? Aparece, mulher. A Cadê tu, Evelise, Evelise? Dá notícia. Apareceu. Já está aí? Cadê? Está faltando ela. tá bom. Gente, também quero Cadê? mandar um abraço especial a cada um de vocês. Adoro a cidade de vocês, já tive 2 vezes por aí. Desde a época da Ivone Richter, que tinha um trabalho fantástico. E depois a gente teve uma AMPAP, né, que foi em Santa Maria, que foi extremamente interessante. A Eduarda está dizendo que não tá abrindo a câmera. Vamos ajeitar aqui isso. Não, tá permitido sim abrir a câmera. Tá todo mundo. Todo mundo aqui tá. Ah, mas aqui não tem limite máximo, não. Aqui diz que o máximo é 12, será? Não, mas nunca teve máximo nem mínimo. Bem, vamos fazer assim, eu vou tirar essa foto e depois eu faço a outra. Pronto, pode ser algum Agora problema. ele está entrando. Pronto. Vamos lá de novo, desculpa. Eu já gravei aquela. Aquela eu gravei. Eu vou tirar outra. Tá Vai, bom. Miriam. Tá bom, então vamos lá fazer uma foto especial. Vamos lá, 1, 2, 3. Pronto. Tirei, consegui. Joia. A tentativa, gente, na mediação, desde o começo, quando eu trouxe aquela imagem, é interação. Criar diálogo é isso. De algum jeito, pôr vocês para pensar junto. Né? É difícil para nós, enquanto mediadores e professores, estar na tela falando sozinha. Né? E isso tem sido muito comum, porque para vocês, às vezes, é difícil. A própria internet às vezes não é boa, tem problemas, né? Mas o mais importante é a interação. Como é que a gente provoca a interação com o outro? É este o caminho, tá bom? Eu agradeço muitíssimo, Flávia. Acho que tem gente já dizendo que precisa aparecer, que precisa ir embora. Apareceu o pessoal que não estava aparecendo, ó. Zé, Karen. Pronto. Um prazer enorme, então, estar com vocês. Muito obrigada pela audiência e de estar junto. E vamos pensar, agitem-se antes. Tá bom? Agradeço a professora Miriam, né, a Eduarda, finalmente. Agradecer a vocês. Dizer que nosso próximo encontro a gente vai abrir assim, uns 20 minutos antes para já ir dando avisos. Esse encontro vai ficar baixado e disponível. A Alanis colocou aqui o link que vai estar aberto até 18 horas, né? Dei uma olhada, eu vou dar uns 5 minutinhos depois da professora Miriam sair para vocês darem uma olhada no link de presença. E muito obrigada, Miriam, desculpe aí que deu uma delongada agora no final. Obrigada pela presença de todos. E é isso, vamos discutindo, né? É uma construção, viu? Grande abraço e agite-se, né? Que falou? Agite-se. Agite-se antes de usar. Pois é isso, viu? Fiquem bem. Um grande abraço. Beijo. Obrigada, gente. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Quem sabe um dia fisicamente, né, Flávia? Certeza. Até. Tchau. Até mais. Alanis, tu quer aparecer agora? Falar alguma coisa, dar algum aviso agora no final para deixar gravado? Quer falar alguma coisa ou digitar aí na questão? Viu? Fica tudo gravado. Pode falar, Fábio. Desculpa, eu não estava conseguindo, eu não consigo ativar a câmera nesse computador, ficaria bem caótico, mas enfim, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, repassar então a informação no formulário de presença, ele está aí no chat, mas vai ficar disponível também no Drive. E também lá no Drive a gente disponibilizou um modelo de material educativo da Bienal. Então vocês podem passar lá, dar uma olhada. Bastante coisa legal, embora seja um material educativo de exposição, né? É um bom material para se basear. Estão perguntando se a primeira aula ficou gravada. Ficou, está no Drive e no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, né? Quem não entrou, vá lá, eu vi que pouca gente entrou, tanto os estudantes da disciplina quanto o pessoal externo. Dê uma olhada lá que tanto no Drive como no canal ficou gravado, e quem tem dificuldade no Drive pode ver no YouTube. Então, isso aqui vai ser baixado, gravado num link do YouTube,
certo? Como todo mundo sabia que ia ser disponibilizado e tal, vai ficar no link do YouTube público, certo? Então, o que é de aula, a aula assíncrona vai ficar no link público e a nossos encontros no link público. A professora Miriam concordou também na questão de direitos autorais, de ficar em link público, até porque tem fins didáticos toda essa nossa proposta, certo? E aí, essa questão de quem não viu o que já teve, pode ver, né, que está lá gravado, né, nesse link que eu mandei, e está no Drive, que a Alane deixou lá bem organizadinho. Então, a gente está com esse e-mail, né, que é o que vocês estão recebendo as comunicações. Qualquer dúvida, coloque naquele e-mail também. E o pessoal que é externo da UFSM vai ter acesso a tudo que está naquele Drive. E os alunos da UFSM também eu já coloquei acesso, né, os que estão na disciplina ao Drive. Então, e a disciplina vai ocorrer concomitante com o curso, certo? Ela tem atividades, mais algumas coisas extras, porque a carga horária dela é muito maior que esse curso. Mas fiquem tranquilos que a gente vai dando prosseguimento e vai tirando as dúvidas. E tentem, quem não viu, tentem ver as aulas, porque já tem questões importantes para vocês pensarem seus portfólios. Então, cada estudante, cursista desse minicurso vai ter ao final um portfólio artístico-educativo. É esse o objetivo, que a gente estimule vocês a criarem essa construção que a professora Miriam falou de mediação, tá bom? Agradeço muito a presença, né? Vamos lá, que é isso. Mais alguma coisa, Alane, para finalizar? Não, acho que é isso. Enfim, mais uma vez, se disponibilizar para tirar qualquer dúvida, né? Pelo e-mail ou o pessoal que tem meu número no WhatsApp. E é isso. Vamos seguir. Professora, acho que o seu microfone está desligado. Desculpa. Então, eu estou dizendo que eu vou parar de gravar. E teve gente que entrou agora, que caiu, entrou. Então, avisando que vai estar tudo gravado nesse link que a gente deixou no bate-papo do YouTube. E também no Drive. Vocês têm todas as informações lá no Drive do projeto, certo? Fiquem bem, fiquem tranquilos, agradecendo a participação de todos, de estudantes, de colegas. É importante esse momento, a gente está pensando esse curso ofertar de novo ano que vem, com abertura para mais gente, a gente vai ver como é que organiza isso, mas é um projeto inicial, um piloto que a gente está fazendo, uma demanda que apareceu com essa pandemia, então é isso, ele foi pensado nesse sentido, certo? O conteúdo, o mesmo que está no Moodle, está no Drive, sim, só que a disciplina, Maurília, de Práticas Educativas B, ela tem mais coisa para ler e para discutir. Então, é como se o minicurso estivesse dentro da disciplina, mas a disciplina, os estudantes da disciplina vão ler mais coisas, vão praticar mais coisas, porque o minicurso está dialogando com a disciplina. Ele está dentro, mas tem mais coisa na disciplina. Por isso que a gente separou. O Drive é só as coisas do minicurso, certo? Então, os meninos da disciplina vão ter mais material, porque a disciplina não é só isso, tem outras questões que a gente tem que discutir. A disciplina trabalha essa questão da mediação, né, no portfólios artísticos educativos, mas tem outros temas